Paulinho, muito perto de voltar a jogar pelo Palmeiras. Tem também a Conmebol, que tem prazo para definir o palco da decisão da Libertadores. E o Flamengo, que pode perder um jogador importantíssimo. Isso pode afetar o resto da temporada deles e também impactar diretamente na temporada do Palmeiras. Tem o Allianz Parque fazendo uma campanha aqui muito legal que a gente precisa passar para vocês também. É importante que você se conscientize isso e as pessoas ao seu redor também. E o Carlos Miguel, cara, o Carlos Miguel, que apesar da estreia que não foi tão boa contra o Flamengo, né, que não acho que foi muito culpa dele, apesar da estreia, ele tá impressionando nos treinos e a reação da comissão técnica com o desempenho do Carlos Miguel pós-Flamengo aí. Nós vamos falar desses 4 assuntos, ele que deve ser titular, inclusive, contra a LDU. Nós vamos falar desses 4 assuntos, então, por gentileza, você que já conhece o nosso trabalho, cara, tá chegando aí, deixa aquele like, como já é de costume, né? Como já é aqui um ritual nosso. Você chegou no vídeo, já nos conhece, cara? Por favor, deixa o like. Você que ainda não nos conhece, muito prazer. Eu sou Bruno Ramos, na companhia desse cara aqui do meu lado, Erlan Dias, todo santo dia. A gente traz para vocês vídeos sobre Palmeiras, sobre futebol, falando sobre esses assuntos de maneira muito leve, que é assim que o futebol tem que ser. Fica até o final do vídeo, aí sim, se você curtir, você deixa o seu like e se inscreve. Vamos junto? Vamos lá para as notícias? E falando aqui de Carlos Miguel, hoje o Palmeiras deve ter o Carlos Miguel de novo titular contra a LDU. Isso é verdade, ele já vai ser titular, já está confirmado, ele vai ser titular contra a LDU, mesmo depois lá da estreia contra o Flamengo, que algumas pessoas, né, falaram da atuação dele, eu não acho que foi culpa dele, mas apesar do pouco ritmo de jogo, ele tinha estreado em 2 de fevereiro, a última vez que ele tinha jogado, né, em 2 de fevereiro, contra o Exeter City, pela Copa da Inglaterra, ele que tem 27 anos, e o que aconteceu depois do jogo com o Flamengo? O Carlos Miguel seguiu treinando, e ele segue treinando muito bem, segue fazendo defesas no treino, que estão impressionando até o próprio elenco do Palmeiras, e tem muita confiança da comissão técnica. A comissão técnica realmente segue impressionado, porque ele não se abalou, né? Ele acabou não se abalando aí com a atuação diante do Flamengo, porque se o cara normalmente um jogador que não tem o mental tão preparado, né, cara, ele acaba se abalando aí justamente por levar 3 gols logo de cara. Mas o Carlos Miguel, ele segue impressionando nos treinos. O elenco do Palmeiras segue muito impressionado, muito porque ele tem mais de 2 metros de altura, ele consegue fazer defesas bem difíceis, e a comissão técnica do Palmeiras segue com muita confiança nele. Ele é destaque no treino do Palmeiras, e não é de hoje. Algumas semanas, os próprios jogadores já se impressionaram com a defesa dele, e até entrevista na TV Palmeiras, ele deu uma entrevista na TV Palmeiras ontem, em que ele disse que ele se dedicou um pouco mais nesse início para agarrar uma oportunidade, porque ele disse que a oportunidade não avisa quando aparece, muito porque o Everton, obviamente, está lesionado, né? Que ele é titular incontestável do Palmeiras, ele teve uma fissura na mão, e ele deve desfalcar o Palmeiras até o fim da temporada. O Everton não deve jogar mais, pelo menos é o que se diz aqui, né? Mas vai saber porque o prazo de recuperação do Palmeiras é uma coisa acima do tom, justamente por causa do Paulinho aqui que a gente vai falar. Mas o Everton não deve jogar mais o restante da temporada. Então, Carlos Miguel deve ir até o fim do ano no gol do Palmeiras. E é importante, né, isso, né, o cara não se abalar, porque demonstra que ele tem a confiança, a comissão tem a confiança no trabalho dele, ele tem calma para trabalhar, não fica uma pressão desmedida, porque acontece, às vezes o cara entrou um pouco ali assim fora de ritmo, né? Eu até defendia que ele deveria ter tido mais minutos antes para ir pegando esse ritmo, né? Tanto, sei lá, ritmo de saída de jogo, para tirar o nervosismo da estreia. Isso poderia ter ajudado, mas é bom também que ao mesmo tempo tenha essa confiança. E hoje, de novo, é mais uma pedreira para ele, né? Estamos falando de altitude. E a diferença da posição, né? Porque você fala, pô, um lateral vai pegar ritmo, um volante. Às vezes ele pega ali uma bola, ele toca de lado, ele faz uma dividida no meio campo, que não tem muito problema, né? Disputa uma bola aérea. O goleiro, para ele pegar ritmo, é uma bola que se ele errar ou se for muito bem chutado, é gol, né? Então, além de tudo, a dificuldade da posição em si, né? Mas já falei aqui que eu boto muita fé nele, tem muito potencial, óbvio que é um goleiro novo, tem que desenvolver vários fundamentos. Até o próprio Everton, quando chegou no Palmeiras, eu não gostava muito dele na época do Furacão, não. E ele desenvolveu muito no Palmeiras, tornou um goleiro completo. O jogo do Everton com os pés, eu acho que é um grande diferencial. Isso é uma coisa que o Carlos Miguel ainda não tem, mas nada impede do cara desenvolver também, porque o cara trabalha com isso diariamente, né?
E aí, obviamente, uma coisa ou outra que todo goleiro tem as suas dificuldades, tem as suas fraquezas, mas o Carlos Miguel, nesse lance debaixo das traves, né? Ele é muito embaçado, né? O que a gente viu, tá vendo até um vídeo do aquecimento ali, é um negócio assustador, porque realmente ele consegue aproveitar muito o tamanho. E eu acho que é o primeiro goleiro, eu não sei direito, no profissional, assim, de assumir titularidade que a gente tem com mais de 2 metros, né? Não sei se alguém pode me corrigir, pessoal que é bom de memória, mas o próprio Marcos, eu acho que deve ter o quê? 1,90, 1,90 e pouco, o Everton também não chega a isso. Então, é até inclusive um perfil de goleiro que eu nem lembro de ter na história do Palmeiras. E como a gente falou, 5 anos de contrato aí, podendo, quem sabe, se firmar, é diferente de um Uhum. jogador de linha. Até pela idade, por já ter ido para a Europa, é muito provável que se ele se firmar, ele fique aí por muito tempo no Palmeiras. E, pô, imagina um goleiro desse por 10 anos ou até mais. Lembrando que também, apesar de não ter pego o pênalti do Jorginho, que daí é sacanagem também, é um pegador de pênalti que pode ser importante também numa uma parte decisiva aí de mata-mata, né? Não que, e outra, né? Até corrigir, o pessoal sempre fala que o Everton não pega pênalti. A média do Everton de pegar pênalti é absurda. A grande questão é que às vezes o Everton pegava 2, 3 e os caras conseguiam perder mais. Né? Aí também é difícil, né? Ele teve o problema de não pegar com a bola rolando, depois ele pegou esse aqui contra o Fortaleza, que foi importante. Pegou contra o Corinthians na Copa do Brasil, mas daí o time também nos classifica, né? Então a gente tem sim um goleiro, né, pegador de pênalti, e agora veio o Carlos Miguel, que também tem essa característica. E título de altura, né? No assunto altura aí que você estava falando, o Carlos Miguel ele tem 2,04 m. O Hugo Souza do Corinthians tem 1,99 m. O Everton tem 1,89 m. O Cássio tem 1,96 m. Então, enfim, ele é o mais alto, né? O mais alto de todos. Então, fora também que não adianta só ser alto, né? Os caras falam da envergadura, né? Dos caras do goleiro conseguir esticar, o goleiro ter alcance ali de conseguir tampar o gol, conseguir cobrir toda a área ali na hora que ele sai, né? Então essa questão da envergadura ajuda muito, somado com a altura, obviamente. Então, o Carlos Miguel aí ganha chance de novo no gol do Palmeiras contra a LDU. Espero que ele vá bem, tô torcendo muito por ele aí. E vamos para o nosso próximo assunto. Isso aqui é um recado importante, tá, pessoal? Isso aqui é um recado bem importante, é uma notícia e, obviamente, um recado muito importante para vocês. Vai ter a campanha do Outubro Rosa no Allianz Parque, né? O Allianz Parque, a W Torre e o Palmeiras, eles disponibilizam mamografia gratuita. Isso aí tá no calendário aí de atividades dedicadas do Outubro Rosa. A W Torre e o Palmeiras, eles disponibilizaram mamografia gratuita no Allianz Parque. Então, você, por favor, conscientizem, né? Você mulher que está nos assistindo, você também homem aí, avise as mulheres da sua família, né, amigos todos próximos aí, porque a campanha Marque Esse Gol, que é uma campanha com participação da ONG Laço Rosa e a Federação Paulista de Futebol, é o 4º ano aí que esse projeto é realizado no Allianz Parque, e a 10ª edição do projeto. Por quê, cara? Aqui é a importância no exame de prevenção do câncer de mama no Brasil. Então, por isso que a gente fala para vocês que é muito importante vocês espalharem essa mensagem, e a gente aqui também tem a obrigação de trazer em vídeo para vocês, muito pela importância da causa. O Allianz, ele já recebeu essa mamografia 3 vezes, que foi em 2016, 2022 e 2024, e é um movimento, assim, para mim, muito relevante, né? Muito relevante, voltado para a saúde da mulher. Então, em uma década, essa campanha aqui, ela já realizou mais de 15 mil mamografias, 65 encaminhamentos de paciente para tratamento médico depois do diagnóstico. E o Allianz, que hoje é um ponto turístico da cidade de São Paulo, ele tem visita todos os dias, e é em torno de 480 pessoas ali que passam diariamente pelo tour, né? Então, essas pessoas, elas podem ser diretamente impactadas e beneficiadas pela campanha Marque o Seu Gol. E para participar, você precisa fazer a inscrição no site da campanha Marque Esse Gol e aguardar o contato aí da equipe para o seu agendamento. É importante também salientar aqui para vocês que o preenchimento do cadastro, ele não garante a sua vaga, tá? Mas para mais informações, você precisa ir no site da campanha. A gente vai deixar aqui tudo certinho para vocês, ó. Vou deixar um printzinho na tela aqui, que é o seguinte, ó, a data 23 e 24 de outubro, horário das 9 da manhã às 6 da tarde, e é a campanha Marque Esse Gol, que é a ação de mamografia nos estádios, local Allianz Parque, Rua Palestra Itália, número 200. Você pode fazer a inscrição aqui, ó, tudo junto, marqueessegol.com.br/inscreva-se, fechado? Então conscientize aí todas as mulheres que você conhece aí ao seu entorno, passível de fazer já
a mamografia. Fechado, meus amigos? Parabéns aí, Allianz Parque Palmeiras, W Torre, por essa iniciativa importantíssima. Quer comentar alguma coisa, Erno? Cara, é o lance da prevenção que você falou que é importante, né? Isso salva vidas, né, cara? Ou seja, quem já teve na família sabe que, sei lá, um mês, né? 2 meses que você descobre ali antes de algum problema maior, você salva vidas. E outubro tem essa questão do outubro rosa, que a gente fortalece cada vez mais o debate. Mês que vem, o Novembro Azul, né? Inclusive, recentemente teve uma campanha no Allianz também que foi contra a violência doméstica, que tinha ali um atendimento, um suporte inclusive legal, né, para as mulheres também que sofrem com isso. Então, sempre tendo ativações importantes ali no Allianz Parque. A gente sabe que nem todo mundo pode ir ali, mas assim, as pessoas que chegam ali é um volume muito grande. Como você falou, né, um ponto turístico. Tem, obviamente, que a maioria é palmeirense, mas passa gente, todo mundo ali que torce para todo tipo de time. Então, que o pessoal aproveite aí mesmo e realmente é uma iniciativa muito legal que tem que ser aproveitado mesmo, um espaço incrível ali, bem localizado na cidade também, né? Que ajuda muito. Perfeito, meus amigos. Bom, recado dado. Vamos aqui para nossa próxima notícia. Que, cara, muitos de vocês podem perguntar por que vocês estão dando essa notícia? Isso aqui é sobre o Flamengo, mas para mim interfere diretamente na temporada do Flamengo e também na temporada do Palmeiras. O Pedro, atacante do Flamengo, um dos melhores jogadores do Brasil, o que ele joga de bola aqui, todo mundo tem que concordar, né? Ele teve uma fratura no antebraço, então ele vai ter um protocolo de recuperação. Ele teve um choque no início do jogo ali contra o Racing. Ele deixou o campo ali na semifinal contra o Racing imobilizado. Ele teve uma fratura no antebraço constatada nos exames médicos. E aí, o que os caras vão fazer agora? Eles vão avaliar, né, o protocolo de recuperação para ver se tem chance dele continuar atuando enquanto ele ainda se recupera. Ele que deixou o jogo direto para o hospital. Então aí até melhoras, né, para o Pedro, rivalidades à parte. É uma notícia que, pô, pelo amor de Deus, quem comemorar isso aqui, mas afeta sim diretamente tanto para o Flamengo quanto para o Palmeiras. Os caras vão inclusive se reunir lá para avaliar a tomada de decisão, mas normalmente, quando é esse tipo de fratura, esse tipo de lesão, até o cara voltar a jogar, é de 1 mês e meio a 2 meses. Então o Pedro aí, caso o Flamengo vá para a final da Libertadores, ele provavelmente perderia a final da Libertadores e boa parte do Brasileirão, né? Boa parte desses jogos decisivos do Brasileirão, e vocês viram aí a qualidade do Pedro, né? Vocês viram o que ele costuma fazer quando ele tem sequência, quando ele tá jogando. Então é um baita do desfalque. Eu até comentei ontem, né? Só que o meu time foi horrível. Eu comentei ontem que quando o Pedro e o Arrascaeta, se o Pedro e o Arrascaeta saírem do time do Flamengo, para mim o time do Flamengo é um time comum. E eu continuo achando a mesma coisa. Aí os dois saíram, o Flamengo fez o gol, né? Mas assim, exatamente, mas assim, a minha opinião continua a mesma, cara. Eu acho que o time do Flamengo perde muito, mas muito, muito, muito mesmo sem os dois. Tanto que o Flamengo se achou agora quando o Felipe Luiz colocou ele de titular, né? Começou a colocar de titular. E aí, cara, tem esse desfalque de peso para eles na reta final. Eu não sei o quanto isso impacta, mas acho que é uma coisa passível de se mencionar aqui. Inclusive, melhoras para ele, né? Que ele consiga se recuperar, rivalidades à parte aqui, mas que perda de qualidade, né? Isso para o Palmeiras, como posso dizer, interfere, não? Completamente, né? Porque agora, por exemplo, agora já é um bom exemplo, né? Eles têm o jogo contra o Fortaleza. O próprio Arrascaeta, ele não jogou os 90 minutos, que ele já tem um controle de carga ali um pouquinho mais cuidadoso, porque ele já teve muito problema de lesão, né, no joelho e tal. Então eles já têm meio que esse controle de não utilizar sempre esses jogadores um pouquinho mais velhos, não velhos assim, né, mas jogadores ali mais experientes do elenco, pela questão da sequência mesmo, e aí o Pedro realmente não podendo ser utilizado. O grande problema é a falta de outro na posição no nível desse. Bem que eu acho que nenhum time teria dois Pedros, né? Muito difícil. Mas eu acho que, assim, além de não ter um cara no mesmo nível, que é difícil, não tem um cara com características parecidas, né? O próprio Bruno Henrique falou que não gosta muito de ser utilizado como 9, apesar dele ser alto, por ter disputa de cabeça ali também, ele não é muito bom como 9 mesmo, né? Tanto que ontem, no gol do Flamengo, ele perde um gol cara a cara ali, e ainda deram sorte do Carrascal fazer. Então vai interferir muito pro Flamengo nessa questão, e exatamente por isso. Ele estava no momento daquela oscilação normal que todo mundo tem, e foi encaixar o Pedro que fez o time voltar a jogar bem. Eu tava até vendo contra o Palmeiras, o Pedro ele geralmente não tem muitos números defensivos. Contra o Palmeiras, ele teve números defensivos absurdos, né? Inclusive, ele rouba a bola lá do Aníbal Moreno, que saiu o terceiro gol. Então ele estava, inclusive, nesse momento, talvez, até de evolução como jogador, assim, de fazer coisas que ele não estava acostumado a fazer depois que o Felipe Luiz
deu aquela cagada na cabeça dele em público, né? Aí eu acho que ele começou também a buscar um pouquinho mais isso e vem a lesão nesse momento. E para ele interfere muito, né? Não que em outros jogadores, não, mas ele usa muito o braço, ele usa muita proteção ali. Ontem, inclusive, ele se machuca e fica no jogo, ele sai só mais para frente e deu para ver claramente a dificuldade que ele tinha, né? O pessoal da transmissão ali do campo até comentando, pô, toda hora ele fica com a mão no braço ali, ele não consegue ficar tranquilo, porque é complicado. A gente teve esse ano o Maurício Veiga, lesão no ombro, né? Eu falei, caramba, os dois meias com lesão no ombro, que é uma coisa que nem acontece sempre. Mas não dá para jogar porque você usa muito o corpo hoje no futebol. Né? Lembra o Beckenbauer lá, aquela imagem clássica, né, dele jogando com o braço enfaixado. Eu acho que hoje, por mais que o Beckenbauer é muito foda, eu acho que hoje nem dá para fazer isso, porque o futebol é extremamente físico, é porrada para todo lado. O Pedro, a gente viu o que eu achei engraçado que o Mauro César falou, né? Acha que o Pedro ia derrubar uma mão daquele tamanho, falando do Bruno Fux, né? Eu falei, você já viu o tamanho do Pedro, bicho? O cara é gigante, pô. Ele disputa com os zagueiros, que ele é, às vezes, até maior que o zagueiro. Então vai fazer falta pra caramba pra ele, assim. Muito se fala, por exemplo, da falha, né? O Bruno Fux falhou e tal. Os caras só esquecem da qualidade do Pedro. Quando eu tava vendo ontem Racing e Flamengo, toda bola que vem pra ele, ele domina, cara. Tem uma bola que ele domina na área, com o bração aberto, com o pivô, fazendo o pivô. Ele consegue chapelar o zagueiro do Racing e ele quase faz um gol de calcanhar. O pivô dele não tem o que falar. É o melhor pivô do Brasil. Então o Flamengo perde demais. Por isso que nós trouxemos aqui pra vocês verem a relevância, né, da notícia. E a partida que ele fez com o Flamengo, eu vou falar para você, faz tempo que eu não vi um 9, né, um 9-9 fazer uma partida daquela. Por isso que... Vai lá. E até você falou sem clubismo, né? Pensando até em seleção. Para mim, o Pedro despontando agora era tipo o momento dele ir para a seleção, como esse 9, referência que a gente não tem, né? No gol, no gol da Arrascaeta, o Rossi bate a bola ali vertical, né? Mas ela vai saindo um pouco. Ele consegue dominar a bola jogando ela pro centro e virando já. É um negócio assim, assustador, que deve ser um inferno marcar ele. É impressionante, velho. Enfim, melhoras para o Pedro aí, mas isso impacta diretamente aí, tanto para Palmeiras quanto para Flamengo aí no restante, no final da temporada. E vamos falar de Libertadores agora. Nós trouxemos para vocês aqui a situação da Libertadores, né? Do campo final da Libertadores. A gente explicou aqui a situação de Lima, no Peru, que tem o toque, não é um toque de recolher, é um estado de emergência, né? Uma situação de emergência que o José Geri, presidente interino de Lima, declarou e está nesse impasse agora. A final da Libertadores, ela pode sair de Lima, né? O estado de emergência, como que está funcionando todo esse cenário atualmente? A gente vai atualizando vocês aqui, porque eu sei que tem muita gente que quer ir na final da Libertadores, né? Isso é importante. Um mês antes da final, hoje tem bem dizer aí, um pouquinho mais de um mês, 29 de novembro vai ser a final da Libertadores, e o José Geri, ele fez o anúncio para tentar conter a onda de criminalidade, colocou Lima em estado de emergência, e a Conmebol está monitorando a situação de Lima, que a decisão vai ser no dia 29 de novembro, tem pouco mais de um mês para a final. A Conmebol, ela não se manifestou ainda sobre a possível mudança de sede de decisão, mas a Conmebol agora está olhando, está esperando pelo menos as semifinais terminar. O cenário aqui, qual que é? É a Conmebol definir o palco da decisão antes do fim das semifinais. Então você cuidado, porque às vezes eu sei, tem cara que vai falar, se o Palmeiras ganhar hoje, eu vou comprar já para Lima. O flamenguista fez muito isso, tá? Em 2021, os caras compraram e compraram antes quando o Flamengo ganhou fora. Então, cuidado, muito cuidado com esses movimentos aí. Eles já estão comprando, inclusive ontem com a vitória do Flamengo, já tem flamenguista comprando. Então, cuidado, que às vezes isso pode acontecer. Eu mesmo vou esperar definir a situação para ver, tentar fazer a minha compra aqui para a final, caso o Palmeiras vá, né? Eu vou esperar definir o lugar, e obviamente, né, se o Palmeiras tiver com um cenário para avançar para a final. Então, aqui, o último finalista, ele vai ser decidido no dia 30 de outubro, daqui uma semana, que é exatamente o jogo do Palmeiras. Vai ser decidido dia 30 de outubro, quando o Palmeiras e a LDU jogam em São Paulo. E depois, no dia anterior, você tem Racing e Flamengo. Então, o que a Conmebol quer fazer aqui? Ela quer definir antes do fim das semifinais. Ela quer bater o martelo. Por hoje, está definido Lima, mas só que está naquele impasse. Pode ter essa mudança, né? Como disse para vocês, pouco mais de um mês para a final. Então essas semifinais da Libertadores aqui, elas ainda estão pesando para a Conmebol definir, tá? O cenário ideal
para a Conmebol é definir o palco da decisão antes do fim das semifinais. Que imbróglio, hein, meu amigo? Que imbróglio. Puro suco de futebol sul-americano. E ontem ainda o governador do Distrito Federal ofereceu Brasília, né? A Arena BRB Mané Garrincha lá para Bem fazer a lembrado. final, fazendo aquele lobby, né? Ó, se quiser, tô pronto aqui. Eu já falei que ontem, se eu fosse presidente da Conmebol, já assinava ontem, ó, vai para Brasília aí, não enche o saco, porque é bem mais. Se por acaso ainda forem os brasileiros, né? Foi o Palmeiras e Flamengo, é perfeito. Inclusive seria a prova dos noves, né? Porque a gente já ganhou e perdeu uma Supercopa dele para eles lá em Brasília, seria digamos, para tirar aí a terceira final lá, né? Mas vamos ver primeiro se a gente vai se classificar. Mas não tem como, eu acho que a Conmebol tem que viabilizar algo com mais segurança mesmo. Brasília, ao que tudo indica, por enquanto, eu espero que não mude nada até lá, o que indica é um lugar tranquilo. Inclusive, eu devo ir para lá agora em novembro, para conhecer o próprio Mané Garrincha, mas para show, né? E pelo que me falaram, pelo que eu até olhei no mapa, assim, o aeroporto pro estádio é 15 minutos, assim. Então é um negócio muito tranquilo, se caso rolar essa mudança, assim, é muito tranquilo, shopping e tal, todos os acessos devem ser bem de boa. Então, se acontecer de mudar para Brasília e a final for brasileira, acho que é o cenário perfeito. E até adentrando mais aqui a situação de Lima, né? Hoje Lima, por exemplo, por mais que esteja em estado de emergência, ela não tem toque de recolher, né? Porque às vezes você pensa que está num estado de que ninguém sai na rua. Mas aqui, por exemplo, tem policiais na rua nas capitais peruanas, na capital peruana ali, na área metropolitana, tem força armada, tem fiscalização de identidade das pessoas na rua. Tá feio mesmo, tem busca em residência, restrição em penitenciária, e tem, além de tudo, o José Geri, presidente do Peru, ele falou que para realizar atividades com muitas pessoas, por exemplo, procissão, show, jogos, tem que ser necessário uma autorização prévia do governo peruano. Então aí você imagina, né? Como a situação está feia, feia, feia mesmo. Pô, os O caras mais interessante. não conseguem garantir segurança numa procissão, vai garantir na final de campeonato, é difícil, hein, velho? Então, cara, é complicado. Por isso que eu já tô vendo aí muita gente falando: ah, vou comprar, vou comprar. Calma, hein? Calma, tranquilidade. E vamos falar de Paulinho, o nosso craque. Paulinho, ele que joga muita bola, está lesionado, mas pode voltar antes da hora. Vamos falar dele aqui rapidinho. Mas antes disso, vamos falar rapidinho do nosso parceiro, a KTO. Você pode ganhar R$10 em apostas grátis. As semifinais aí de Sul-Americana e Libertadores estão pegando fogo. E para deixar tudo mais emocionante, a KTO lançou uma promo muito especial. Se você apostar R$10 ou mais com o recurso Criar Aposta, você ganha R$10 em apostas grátis, independente de vencer ou perder a sua aposta inicial. Isso é muito tranquilo. O que você vai fazer primeiro? Você vai criar a tua conta aqui, ó. Vai aparecer um QR Code na tua tela, você vai lá, vai criar a tua conta pelo QR Code ou pelo link fixado aqui nos comentários do nosso vídeo. Você vai fazer uma aposta de R$10 ou mais usando o Criar Aposta e 3 seleções. Essa odd tem que dar acima de 3, incluído um jogo da Libertadores ou da Sul-Americana. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu fiz a minha. Coloquei Palmeiras ou empate, um chute do Flaco Lopes e um chute do Vitor Roque. Já tá dando uma odd de 3, então eu já ganhei a minha aposta grátis na KTO. Aí você espera a sua aposta ser resolvida, você ganhando ou perdendo, você recebe R$10 em apostas grátis para continuar jogando lá na KTO. Fechado, meus amigos? E lembrando, ó, sempre muita responsabilidade. E na hora que você criar a sua aposta, tem que colocar no cantinho ali, ó, aceito participar, quando você for criar a sua aposta ali. Você vai colocar bem no cantinho, aceito participar antes de você finalizar o seu bilhete, que aí já está valendo e você está participando da promo da KTO e ganhando a sua aposta grátis. Valeu, senhores? Estamos juntos. Obrigado, KTO, sempre com muita responsabilidade para maiores de 18 anos. Vamos falar de Paulinho. Essa informação aqui, ela é do grandioso Paulo Massini. Um abraço para ele. Ele que trouxe em primeira mão que o Paulinho pode voltar antes para o Palmeiras, tá? Pode voltar antes a jogar pelo Palmeiras. A gente foi apurar aqui, foi tentar buscar mais informações a respeito, mas quem trouxe foi ele. O Palmeiras, ele tem 13 jogos para fechar a temporada. O Palmeiras, faltam poucos jogos aí para o Palmeiras finalizar o seu 2025. E tem uma chance muito grande do Paulinho voltar ali pelo dia 10 de novembro, ali pela primeira quinzena de novembro. Por quê?
o Paulinho teve uma cirurgia que não foi tão invasiva, o próprio Massini passou isso também, que foi uma correção da cirurgia do Paulinho. Então ele não teve um procedimento tão invasivo e ele segue algumas fases de recuperação. E atualmente ele está na fase de ir para o campo. Ele já conseguiu avançar bem. São algumas fases ali, né? A fase da cirurgia e recuperação, a fase de fortalecimento e a fase de ir para o campo. Então ele já se encontra nessa fase 3, que é assim que pode se dizer. Então o Paulinho fica muito perto. Agora ele já está fazendo os trabalhos com bola, né? Vai começar a fazer os trabalhos ali de campo, simular as jogadas, né? Simular situações de jogo. Então ele está muito perto de voltar. E se o Palmeiras chega numa eventual final de Libertadores, ele pode estar no banco de reservas e também contribuir para esses jogos finais de Campeonato Brasileiro. Talvez ele não seja usado o tempo inteiro, mas pode ser meio naquela dinâmica Mundial de Clubes, né, em que ele entra 30 minutos e consegue ajudar o time, ele entra, consegue contribuir para a equipe de alguma maneira, mas a informação que se tem é que ele pode voltar na primeira quinzena de novembro, e essa é uma notícia muito boa, porque vocês já viram, né? Eu tô doido para ver o Paulinho por 90 minutos, mas você imagina, o homem com meia hora ele já faz a diferença, né, cara? Cara, eu acho o pessoal gosta de falar de aura, né, no Twitter, né? O jogo contra o Botafogo, o cara entra, faz o gol e sai. Eu falei, mano, isso é muito foda, né? O cara entra, resolve e sai praticamente sem uma perna ali, né? Tá com muita dor. A gente lembra do vídeo dele pisando no campo já sentindo a dor. Seria muito foda. E é um jogador muito diferente, né, cara? A gente às vezes até esquece que tem ele no elenco, porque ele realmente tá ali resguardado, se cuidando. E vai ser um reforço, né, pro ano que vem. A gente viu que o Palmeiras trata isso também, que acabam não utilizando muito esse ano. Seria muito foda. E outra, a questão da preocupação do adversário, né, cara? Por mais que o cara não tá 100% ainda, nesse caso, não tá 100% de questão de ritmo, né? Você só de ter o cara no banco ali, podendo entrar no final do jogo, o adversário cansado, né? Ele tem uma mudança de ritmo ali muito boa. Seria incrível, cara. Torço muito para que dê certo. Vai pegar poucos jogos, mas a gente viu no Mundial que é exatamente do que ele precisa, né? Poucos minutos ali ele já resolve. E é muito bom de bola, né, cara? Muito bom de bola. Do pessoal conseguiu. O dia eu vi os caras pegando o pé dele, que ele tá muito forte. Falei, vocês não acompanham futebol, mas hoje em dia, né? Jogador, só que o cara tá com o trapézio, esse cara tá se incomodando. O Paulinho tem que estar forte mesmo, velho. A gente viu que ele teve uma lesão ali muito séria, é lesão de maratonista, pelo que eu vi, nem é de jogador geralmente, então ele tem que estar com físico muito bom mesmo, e ele tem esse lance da explosão, né? Então, agora ele trabalhando no Palmeiras, não tirando o Galo, a gente lembra que o Scarpa falou, né? Ele chegou a falar em entrevista que era muito diferente a estrutura do Galo para a estrutura do Palmeiras. Então, o Paulinho hoje pega uma estrutura que pode potencializar muito a capacidade dele. E você acha que hoje, você acha que o Paulinho, não digo hoje, né? Tipo assim, digo o elenco atual do Palmeiras, pro ano que vem. Você acha que dá para encaixar o Paulinho aí, ou ele vai entrando, vai vendo como vai performando? Eu acho que dá pro Paulinho, dependendo da pré-temporada que ele fizer, já entrar no time titular. Dá para você montar um Vitor Roque, né? Você faz o 4-4-2, você monta o 4-4-2 normal, igual tá fazendo hoje, só que você monta Vitor Roque, Paulinho na frente, os dois ali abertos, né, um em cada lado, você põe o Flaco Lopes flutuando de falso 9, você recua o Andrés para 8, deixa o Andrés um pouco para 8, e aí você pode usar Aníbal ou Emiliano ali também. Dá certo, né? Tem uma situação e o Felipe aqui. Anderson junto ali, né? Seria Também. o quarteto: Felipe Anderson, Paulinho, Flaco Lopes e Vitor Roque. Eu acho que encaixa muito bem. Até o gol que ele faz ali contra o Botafogo, o lance todo é mais ou menos o que o Alan tá fazendo quando ele entra, né? Que ele cai lá pela direita, mas cortando para dentro. No caso do Alan, ele busca às vezes o chute também, porque ele é canhoto, mas naquele caso o Paulinho, mesmo ser canhoto, fez o gol, né, de esquerda ali. Então eu acho que dá para aproveitar, e especialmente uma parada que o Palmeiras demorou para ter, né? Agora tem. Você vai ter três, você coloca o Paulinho, o Vitor Roque e o Flaco Lopes, os três podem jogar de meia. Eu acho que o Vitor Roque não de meia, né? Mas o Vitor Roque joga de segundo e de primeiro atacante, de centroavante. O Flaco, a gente viu que, pô, às vezes ele dá uns passes de 10 absurdo. E o Paulinho também tem essa característica. Então, mano, pra zaga adversária fica o inferno, porque você perde a referência, né? Não fica só um cara lá. Cada hora tá um ali trocando. Eu acho que pro ano que vem esse ataque vai estar absurdo. Tomara, né? A gente falou ontem sobre o plano do Palmeiras para segurar o Flaco e o Vitor, porque agora estão muito badalados.
E o Felipe Anderson crescendo de produção também, né, cara? Porque o Felipe Anderson, que eu falo, né? Ele às vezes não é o jogador da estatística, do gol, da assistência, às vezes ele dá, mas às vezes não é. Mas o que ele inicia de jogada, clareando, né? Ele tem uma coisa parecida, é parecida, porque eu acho que o Felipe Anderson é mais jogador, assim, mas ele com o Ganso era aquele, quando ele tava bem, quando ele tinha vontade de jogar bola ainda, era aquele negócio, o jogo correndo que nem um maluco, chegava no cara, parecia que parava o tempo. O Ganso tinha muito. O Felipe Anderson tem isso, às vezes. O jogo correndo, todo mundo para um lado para o outro, chega a bola nele, ele pisa na bola, ele já muda a velocidade do jogo. Então, esse quarteto aí vai ser um negócio absurdo, cara. Tomara. É perfeito. Esse lance que se descreveu aí aconteceu contra o River Plate. Não sei se você lembra. O Coro comendo, ele recebe uma bola na ponta. Acho que o Palmeiras tá ganhando já. Ele recebe uma bola na ponta, ele para. Não sei se tá ganhando ou empatando, mas isso mostra a calma do cara diante de uma decisão, né? Ele recebe a bola, 2 marcadores do River, ele pisa, ele tira os 2 marcadores e ele volta no Everton. Mas todo mundo bate palma no estádio. Eu vi esse lance, lembro. Ele foi elogiado, muito elogiado por causa desse lance. E falando de Paulinho aí, né? Todo mundo já sabe, né, gente? Todo mundo já tá prevendo o roteiro, né? Ele vai entrar no segundo tempo da final de Libertadores, vai fazer o gol, o título, no último lance. Ou, já você imagina, né? Aquele 0x0, prorrogação, final de Libertadores, o Abel manda o Paulinho aquecer. Aí o Paulinho entra e faz 1x0 no Racing ou no Flamengo. E a pessoa, aí o Paulinho sai no segundo tempo, sai no mesmo segundo tempo da prorrogação. Aí o Palmeiras mete aquela retranca incrível e acabou. Seria lindo, né? Nossa, aí pode. O pessoal falando do São Paulo Fashion Week, aí vai para Paris, Fashion Week, vai para qualquer lugar desfilar, fazer o que quiser. Só falando de pagode, pode ir pro pagode. O cara jogando bola, eu não quero nem saber onde ele tá, velho. É isso aí, meus amigos. Enfim, ó, trouxemos muita informação para vocês. A comissão do Palmeiras muito confiante. O Carlos Miguel parece que não sentiu a atuação contra o Flamengo, segue treinando muito bem, deve ser titular hoje. Tem também aí campanha no Allianz Parque, que nós trouxemos para vocês aqui, do Outubro Rosa, de mamografia. Então já sabe, alerte as mulheres aí próximas a você, da sua família. Tem o Pedro do Flamengo, que também teve uma fratura e deve comprometer aí o resto da temporada, e isso afeta diretamente Palmeiras e Flamengo. Falamos também da final da Libertadores, em que a Conmebol já fica relutante aí frente ao lugar, frente a Lima, né? E deve anunciar, deve oficializar antes do fim das semifinais, e o Paulinho podendo voltar no comecinho de novembro. Cara, caminhão de informações, hein? Acho que a gente agregou para você de alguma maneira. Se você gostou do vídeo, deixa o like na confiança aí. É muito importante pra gente, tá? Muito importante pro nosso canal crescer, você receber os vídeos em primeira mão e ficar informado. Fechado, meus amigos? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, e a gente volta aqui a qualquer momento.